E aí ele entrou muito tempo depois, isso foi uma denúncia seríssima, na Alemanha inclusive. E seu caso podia dar apesar de muito tempo, mas é uma história, graças a Deus, que nem existe mais. A possibilidade de contar, porque, enfim, trabalhadores sendo presos enquanto está, né, no expediente, porque distribuía um panfleto. Apesar que na época eu imagino que vocês sabiam para quem estava entregando, procurava, né? Não, a gente entregava na fábrica, o pessoal ia entrando. Não tinha essa, não, aquele é dedo duro, mas se já soubesse que era dedo duro, evitava ou não? Não, a gente não tinha essa. Não tinha esse conhecimento. Não, a gente entregava para todo mundo. Mas foi uma pena de eu fazer aquele escândalo dentro da sessão, de chamar a atenção de todo mundo, porque daí a chefia chamou esse pessoal e falou: você viu como é que é? Nós estamos numa época da ditadura militar, o Isaías a gente não sabe se ele vai aparecer por aqui ou não vai, sabe o que vai acontecer com o Isaías a partir de agora. Mas aí no dia seguinte você veio trabalhar, Não, porque foi numa sexta-feira aí. Na segunda. No sábado não trabalhava, no domingo. Como é que foi o interrogatório lá? Que eles pediram para você dedar alguém? Não, chegou lá. Dirigente, estou fazendo meu trabalho. Né? A única coisa que quando chegou na delegacia, eu pedi água, eles não me deram água e já me puseram numa cela lá. Mas foi ali coisa Tinha outros presos? Tinha outros presos? Não tinha. Tá. Uma cela vazia. Que a delegacia da Vila Pires, ela não era presídio, era uma delegacia, sabe? Então eles estavam recorrendo com a documentação para me levar para o DOPS de São Paulo, lá em São Paulo, que ia resolver o que ia acontecer, mas não acabei não indo para São Paulo. Que sorte. Eu só fui em 1980. E quando o senhor saiu, foi na sexta mesmo? Foi porque aí o prefeito de Santo André, que era o Lincoln Grillo, que era do MDB, o prefeito de Santo André, os advogados do sindicato, o sindicato em si, foram lá na delegacia. Se não fosse isso, podia ser que o senhor tivesse ido pro DOPS, né? Antes de ficar pronto o documento para me levar para o DOPS. Aí entraram em contato também com o doutor Amazonas, que era o diretor da COFAP, e ele também veio na delegacia e pediu para me soltar, e me soltaram. Bom, greve... Eu trabalhava no sábado, mas pediram para mim não ir trabalhar no sábado, também não fui, então por isso que aconteceu esse problema. Quando chegou no domingo que ia ter assembleia, não apareceu ninguém para fazer a assembleia, só apareceu Isaías. E, bom, greve de 80, e o senhor foi preso junto com Lula, junto com os outros dirigentes? Conta um pouquinho da greve de 80. A greve de 80... A gente fazia as nossas assembleias no campo do Santo André, que era lá na vila, aqui no... Não, aqui no parque, aqui no Curuçá, aqui no... como é que chama ali? No Jaçatuba, que é o estádio, agora é o estádio do Santo André, é o clube do Santo André. A gente fazia lá no Jaçatuba. O pessoal de São Bernardo fazia no Pereira de Maio e nós fazíamos no Jaçatuba. Eu morava próximo do Jaçatuba ali, do estádio. Então acabava a assembleia, eu ia para minha casa. Então quando acabou a assembleia de sexta-feira, de sexta para sábado, eu fui para casa e foi dia 18 de abril, que foi caía no sábado. Eu estava dormindo quando bateram na porta da minha casa, chamando pelo nome. Como era final de semana prolongado, eu achei que eram os amigos da minha filha, que estavam passando por algum passeio, qualquer coisa. Que horas? 6 horas da manhã. Meu Deus do céu. Então eu levantei de pijama, eu fui atender a porta. Quando eu abri a porta, eu já recebi uma porrada: comunista, filha da puta, só dá trabalho. Aí já comecei a gritar, meu filho dormia na sala, saiu correndo, meu filho tinha 10, 11 anos, meu Deus. Saiu correndo para o quarto das meninas, tinha 2 filhas, e eles me arrastaram, minha ex-esposa veio correndo para saber o que estava acontecendo, já passaram a perna dela, ela caiu, aí eu não vi mais nada, aí me levaram para dentro do de carro, pijama? Preso de pijama, descalço. Eu usava cabelo comprido na época, cabelo assim. Gente. Então eu fui preso de pijama, preso dentro da minha casa, com a minha família vendo.
Em frente à minha casa tinha um ponto de táxi direto para o DOPS. E aí lá você já encontrou os outros companheiros? No caminho, esse carro tinha um rádio, tinha um aparelho de rádio que eles se comunicavam um com o outro. E eu, escutando eles conversando dentro do carro, aí eu não pedi para ser algemado, eu já fui algemado com a mão para trás. Aí eu fui algemado com a mão para trás e eu dentro do carro pedia, por favor, me tira essa algema, está me machucando, porque houve luta corporal ali entre eles, a minha esposa tentando tirar eu da mão deles. E eles não me tiraram a algema, só foram tirar lá no DOPS mesmo. E no caminho, eles conversando, eu vi que um deles falou, como é que foi aí? Ele falou, não deu trabalho nenhum não. Tá, foi fácil. Aí eles falam, o outro do outro lado falou, comigo aqui foi mais difícil. E quem que é? Mas esse aí, não, gente, nessa altura eu não sabia quem era. Esse aqui deu mais trabalho, mas já calou a boca, esse não fala mais. E eu pensei comigo, eu falei, porra, é o Cicote. Porque o Cicote era brabo demais, o Cicote ele não aceitava, ele lutava contra todo mundo. Ele era dirigente de Santo André também? Ele era então de Santo André, você, o Cicote e o Zé Maria? O Zé Maria não era dirigente. Sim, mas preso no... Também não foi preso nesse dia. Ah, o Zé Maria não? Não, quem foi preso nesse dia foi só realmente dirigente sindical. Que eles foram pegando, tinha endereço, tinha tudo. Santo André, São Bernardo e mais algum outro, não? Teve algumas pessoas de São Paulo que foram detidos também e não chegou a ficar preso junto com a gente. O Enilson também só depois, que também não era dirigente. Não era dirigente. E aí, ou seja, então... Santo André foi Isaías, Cicote, João Albuquerque, João Albuquerque não foi preso. João Albuquerque foi o... Osmarzinho era advogado, né? Foi preso depois? Não, ele não era advogado. O Osmarzinho se formou depois de... tá. Ele era... talvez... Mas foi preso depois Foi também. preso depois. Tinha um rapaz que ninguém conhecia, chamavam de MEP, né? João Batista dos Santos. Que era o Gaguinho. O senhor conhecia ele antes Eu conheci que ele foi candidato a vereador, tudo pelo PT. Mas não, isso é antes, né? A prisão dele e tudo. Mas ele não foi preso junto com a gente, ele foi preso em 64. Bom, o Gilson foi nessa primeira leva. Foi. Aí depois nós fomos se encontrando todo mundo lá, porque era um carro para cada preso. Era 3 policial, que tinha o motorista. Devani, Expedito, Djalma. Tudo preso nesse dia. O Rubens Teodoro de Arruda. Já é falecido, que foi vice-presidente do Lula. Severino Alves da Silva é vivo? Sabe que eu não sei se ele está vivo, mas acho que não. Mas o pessoal dos anistiados vai te informar tudo isso aí para você. Que é tudo bom, anistiado. aí vocês passaram 30 dias lá. E aí interrogando Santo André foi menos. Santo André acho que foi 28 dias que nós ficamos, porque Santo André voltou acho que 2, 3 dias antes. Os trabalhadores voltaram a trabalhar. Então fez acordo da greve. O Romeu Tuma pediu que o pessoal de Santo André fosse solto. Solto assim. Eles pegavam a gente e levavam até dentro de casa. E tem uma história de que os advogados que foram lá para da Lari, né? Foram defender, foram presos também, né? Foi. José Carlos Dias, da Lari. Mas aí ficaram pouco tempo. Não ficaram presos, eles foram detidos, à noite soltaram eles, nós é que descemos pro porão e ficamos presos. E aí vocês não tinham contato com o advogado nesse tempo de prisão? Não. Não deixaram vocês terem contato com o mundo externo? A não ser o caso do Lula, da morte da mãe, né? Não, o Lula, antes disso, o Lula teve uma dor de dente muito forte. Foi extraiu o siso, então ele saiu à noite para ir pro médico para tirar aquele dente que estava. Ele ficou com a cara muito... Vocês ficaram o tempo inteiro na cela? Nós ficamos tudo numa cela só. Porque acontece o seguinte, naquela época, dirigente sindical e assaltante de banco e quem vinha, e estrangeiro que vinha para o Brasil, era preso no DOPS como preso político. Então,
o bispo de Santo André, na época, Dom Cláudio Arnes, acho que é esse que é o nome. O bispo de Santo André, ele foi no DOPS e pediu para que nós, dirigentes sindical, que se tivesse que ficar preso, que ficasse preso nós todos numa cela só, para não ser preso com os bandidos, porque naquela época bandido, que era assaltante de banco e estrangeiro, que estava preso, estrangeiro, a gente não ficasse preso junto com ele. Entendi. Era preso. E o que o senhor lembra desses 20, no seu caso, 28 dias? O que vocês faziam durante o dia? Lá a gente... O Djalma Bom cantava piada, cantava. A gente era... Arrumava uma coisa para fazer. A gente estava de férias lá. É lógico que a gente estava preocupado, porque a gente não sabia... E a greve continua, não sabia nem se a greve... Bom, não, você está na empresa, a greve continuava. A greve continuou. A greve continuou. Nós tínhamos um carcereiro lá, que ele era mais amigo nosso do que os outros carcereiros. E ele informava? E ele informava para nós como é que estava. Vocês torcendo para a greve continuar? E ele lá dentro, ele trouxe o radinho escondido e a gente ficava ouvindo o que estava acontecendo. Principalmente em São Bernardo, que São Bernardo... 1º de maio, vocês ficaram sabendo que foi terrível? Lá dentro, ficamos sabendo como é que estava. A gente chorava. A população venceu as tropas e fez a assembleia, né? Certo. As nossas esposas, na época, ficou na frente lá com as crianças e tudo, e foi avançando. Bom, aí teve vocês foram liberados e Desculpa. Na porta... Desculpa. Desculpa. Pode soltar. Continuando. Foi o dia da saída. Tava sua família na porta? Não, é aquilo que eu te falei. A gente foi solto, mas assim... Foi pro porão, entrava dentro do carro e lá fora estava cheio de repórter, então a gente tinha que deitar dentro do carro para os repórteres não ver que estava sendo solto. Entendi, mas vocês sabiam que... A gente sabia que estava sendo solto. E aí foi levado para sua casa ou não? Levava direto para casa. Tá. Eles deixavam a gente dentro de casa e só ia embora depois que você entrava dentro da sua casa. E eles pediam pra gente não sair naquele dia mais. E qual foi a sensação quando você... Dias depois, na primeira reunião, que a greve tinha sido vitoriosa, politicamente, economicamente? Antes disso, a gente já começou a receber visita, a gente ficou 5 dias incomunicável. 5 dias preso incomunicável, só entre nós ali. Depois de 5 dias, a gente já começou a receber... já ir para o pátio para tomar banho de sol, aí começou a receber visita. Então a família já começou a visitar a gente, mas a gente não tinha contato com o advogado e nem com o repórter. Quem tinha era a família. Quando a família saía ali fora, o repórter, como é que ele está, como é que está isso, como é que está aquilo. E aí, mas aí voltou para o sindicato, vocês voltaram para o trabalho? Quando ficou a intervenção? A intervenção. Não voltamos nunca mais para o sindicato e nem para a empresa. Vocês foram demitidos? Todo mundo demitido. E aí o senhor teve que recomeçar? Ordem federal, nenhum dirigente sindical pode voltar para a empresa. Todos têm que ficar desempregados. Ficamos desempregados. E aí o senhor só voltou a trabalhar? Surgiu o fundo de greve. Nós ficamos... Um tempo ficou recebendo mantimento do fundo de greve, porque a gente nem pagamento não recebeu mais. Ficou fora da fábrica, ficou sem pagamento, sem nada. Estava esperando ordens do governo federal quando que a gente ia receber, pegar o dinheiro de volta, pegar o pagamento, se ia ser indenizado, se não ia. Mas foi todo mundo mandado embora sem direito. Todos. E aí o senhor voltou a trabalhar quando? Na empresa metalúrgica demorou um pouco para me voltar. Na época, quem era prefeito de São Bernardo era Tito Costa. Então, Tito Costa levou alguns para trabalhar na prefeitura. Então, eu fui trabalhar, eu e o Orlando Francilino da Mota fomos trabalhar na prefeitura de São Bernardo. Como eu era uma pessoa que ganhava um salário melhor porque eu era de ferramentaria, o Tito Costa não sabia como é que ia fazer porque não tinha esse salário dentro da empresa.
dentro só tinha para quem era secretário, esse negócio, mas eu não tinha condições de ser secretário. Tito Costa, prefeito de São Bernardo. Aí ele me arrumou para mim ser mecânico de caminhão, que eu não sabia nem dirigir. Então eu fui trabalhar na mecânica, para ganhar um salário um pouquinho melhor. Ali eu fiquei acho que 2, 3 meses, aí eu consegui uma empresa na Moca, que eu não lembro o nome da empresa. Eu fui trabalhar na Moca, na ferramentaria. Ainda em 80? Empresa, acho que já era 81, 82. E aí o senhor se ligou à oposição lá? Não, aí eu fiquei pouco tempo também trabalhando lá, aí vim trabalhar em São Bernardo. Em qual? Eu fui trabalhar, aí voltei a trabalhar em São Bernardo, como metalúrgico. Em qual empresa? Na Vixa. A Vixa na época era do grupo Vilares. Uhum. Mas aí o destino é uma coisa impressionante. A Cofap comprou a Vixa. Voltou a ser funcionário deles. Cofapiano. E eles sabiam, sua ficha estava lá em vermelho, né? A minha filha trabalhava no escritório. E ela ficou sabendo antes do trabalhador braçal, nós trabalhadores. Entendi. Quem era do escritório ficou sabendo primeiro que a Cofap estava negociando para comprar a Vixa. Aí ela me falou. Vixa é autopeças também? Era autopeças. Aí ela me falou, pai, a Cofap está comprando a Vixa. Eu falei, eu vou ser mandado embora. E estava faltando pouco tempo para se aposentar. Eu falei, meu Deus, desempregado de novo, como é que eu vou fazer? Aí estava surgindo a época da eleição para cipeiro. Para ganhar estabilidade, né? Aí eu falei, eu preciso ter uma estabilidade. Mas eu não era candidato da CIPA. Eu precisava ser candidato, mas já tinha os candidatos certos. Aí eu fui procurar o candidato que era o representante da ferramentaria e ele falou para mim, não, para você a gente retira a candidatura e você vai ser candidato. Aí eu fui candidato da CIPA. Quando a Cofap comprou, a primeira pessoa a ser mandada embora foi o Isaías. Mas eu já era candidato da CIPA. Então eu consegui estabilidade. Aí fui chamado na Cofap, a Cofap me pediu para mim não entrar Isso contou então com a ajuda do colega. Já era o Jair, o presidente do sindicato, era o Jair. Aí ele falou, bom, os presos de 80 pelo menos, né, não podem ficar desempregados. E foi aonde eu fui bem votado, porque aí eu já entrei como vítima, né? Uhum. Sim. Eu fui mandado embora e tudo, então para mim voltar a trabalhar com vocês, companheiro, vocês precisam eleger eu como cipeiro. Tá certo. E aí o senhor conseguiu aposentar? Que ano que o senhor se aposentou? Aposentei, acho que 84, 85. E nisso passou uma época de desemprego terrível no Brasil, né? Foi. Dizem que aquela época era pior do que hoje em dia, né? Foi, mas assim que terminou minha estabilidade, eu fui mandado embora. Mas eu já era aposentado. Né? Já era aposentado. Pelo menos. Mas se não fosse isso, não ia nem conseguir o dinheirinho da aposentadoria. Bom, voltando um pouquinho, em 80 teve a vinda do Papa lá no Morumbi, o senhor lembra disso? Lembro. Tava lá, não? Não. O Lula estava, o Lula foi recebido por ele e tudo. Valdemar Rossi, que fez o discurso. Né? Isso. E em 81 teve 2 eventos importantes. O encontro na Alesp, o primeiro encontro do PT. O senhor já era afiliado nessa época, não? Em 81. Em 81 não tinha o PT, né? O PT disputou a eleição em 82, né? Inclusive o Lula saiu candidato a governador. Então já tinha afiliados de 81, sim. Então eu não era afiliado ao PT. Ainda não era. Não era. Mas eu tinha aquele problema de família, que eu tinha sido preso, aquele negócio a família não queria. Então eu só consegui me filiar ao PT, acho que em 84, 85, escondido da família.
Entendi. Aí depois ser preso em casa. Aí depois eu acabei saindo também candidato a vereador. Mas aí como cipeiro o senhor participava da atividade? Participava de tudo, eu só não era... Eu só era ligado do E aí na formação da CUT o senhor também não participou? Participei. Na Conclate, o senhor foi em Praia Grande, não? Não, eu fui na Praia Grande tudo, mas eu não fazia parte... Mas assistia os eventos. Mas assistia os eventos. Lembra dos debates? Se unificava com o Joaquinzão? Lembra do contexto ali? Aí o Joaquinzão já começou a ficar mais junto com a gente e tudo, né? O senhor acha que podia ter aceito o Joaquinzão na comissão de formação da CUT? Poderia ter aceito, sim. O senhor foi a favor da tese de unificar todo mundo? De unificar todo mundo, mas perdemos. Ficou separado porque o Joaquinzão era... Mas e essas denúncias que o Joaquinzão entregava, isso não acontecia? Dedurava pro... Olha, o Joaquinzão nas greves nossas, de 80, 78, 79 e 80, o Joaquinzão foi um cara que ajudou muito, porque o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, ele tinha uma... Como é que chama? Era um armazém de mantimentos. Tinha um armazém de mantimentos que vendia mais barato para os associados do sindicato. E aí ele concedeu isso para... Ele enviava mercadoria para o fundo de greve. Nós, pessoalmente, íamos lá no sindicato pegar a cesta básica para poder alimentar. Então, você acha que ele tem uma fama indevida? Eu acho que sim. Inclusive morreu até na miséria, coitado. Né? Morreu na miséria. Mas ele foi um pouco injustiçado, porque nós éramos muito radical também, sabe? Puxa saco e quem era contra nós. O pessoal da oposição sindical era pior ainda, né? As críticas com o Joaquinzão, né? Não tinha acordo lá. A oposição era a oposição guerrilha, que não tem mais hoje, né? Acabou a oposição. O trabalho hoje, de chão de fábrica. Nem na política partidária acabou a oposição, você vê que não tem mais. Esse homem está fazendo o que ele bem entende aí, a gente não vê o pessoal tentando tirar ele. E o senhor acha então que lá na Conclate 81 foi um ponto culminante, porque a partir dali que não teve unidade, começou a parecer central para todo lado. E aí o movimento dividiu. Ali tinha que ter... Se nós tivermos a unidade trabalhista que nós tínhamos na época da ditadura militar, hoje nós seríamos muito fortes. Muito mais forte. Mas infelizmente... O PT seria mais forte, a CUT seria mais forte. A CUT seria até o PT hoje está fraco. Por causa que não existe a unidade até dentro do Partido dos Trabalhadores. Você vê que Santo André mesmo vai ter aí, para saber se vai eleger quem que vai ser o candidato a prefeito, já tem 3 chapas, São Bernardo deve ter também 4, 5 chapas. Então isso já tem uma desunião muito grande, até dentro do Partido dos Trabalhadores. Bom, já em 82, o PT já legalizado, começam a surgir as candidaturas. O senhor disse que você saiu candidato mais para frente, né? Mais para frente. Eu fui candidato quando aqui, o Cicote foi candidato a prefeito. Né? E em 82, 82, que tomou posse em 83. Santo André teve candidato à prefeitura ou não? Teve. Eu acho que era o Celso. O Celso Daniel já era candidato. Ele perdeu uma eleição. Mas ele era novinho aí, né? Ele era molecão novo. E ele era advogado, né? Não. Não, ele era engenheiro. Engenheiro, tá. Então ele disputou nessa primeira, em 82, perdeu, mas aí ganhou na outra, que foi 88. Certo. Mas no Cicote se elegeu deputado estadual nessa. Isso. E aí vocês apoiaram o Cicote? Ah, sim. O Cicote foi muito bem votado. Porque naquela época a gente era tudo vítima. Nós éramos candidatos. Quem era candidato
pelo Partido dos Trabalhadores, era tudo vítima, ex-preso político, aquele negócio todo, então isso fez com que... Ou seja, aquilo que você sair com... valeu muito votos ali. Vale, porque você era vítima, né? Era vítima. E estava ajudando para a classe, não era para benefício, não, era para todos, né? E, bom, e aí foi então a primeira representação parlamentar importante de Santo André, foi o Cicote estadual, né? E, bom, em 83 teve uma greve... Diadema, a prefeitura do Gilson, né? Teve uns debates interessantes, queria que você comentasse sobre como um partido, né, identificado com os trabalhadores iria administrar uma cidade. E aí falava-se muito dos comitês populares, né? E o senhor lembra desse debate, alguma coisa que deve ter aparecido com o Celso Daniel certamente depois? A gente tinha... Qual que era o modelo que a militância queria de administração e qual que foram as dificuldades nesse processo de efetivamente administrar? Olha, cada bairro ele tinha o seu grupo que se reunia, como é que chamava? Eu até fui presidente de uma dessas... Associação de moradores? Não era bem associação de moradores, era mais ou menos... Mas do PT, núcleo? Isso, núcleo. Tá. Então cada bairro tinha um núcleo do PT. Então esse núcleo, ele tinha o seu... O senhor não era afiliado, mas já estava militando nos núcleos? Não, eu já era afiliado. Tá. Aí eu já era afiliado. Então a gente tinha os nossos núcleos, que era muito unido. A gente se reunia... Não tinha sede. Se reunia na casa de cada trabalho, de cada um que era do núcleo, que era filiado ao partido. Então reunia um domingo reunia numa casa, outro domingo reunia na outra casa. A gente tinha esse núcleo de petista. Certo. E era muito forte. A gente era muito forte, era muito unido. E foi aonde a gente conseguiu eleger muitos vereadores, conseguimos eleger... O núcleo de Santo André era só esse núcleo ou era um... Não, cada bairro tinha seu núcleo. Então você tinha um núcleo do bairro que você morava, né? Qual que era o bairro nessa época? Eu era do Curuçá. Do Curuçá. E as reuniões aconteciam com que frequência no núcleo? Esse núcleo? Na época da eleição, imagino que mais, né? Na época da eleição se reunia praticamente todo dia, toda noite, né? Uhum. Mas no auge tinham quantas pessoas? Cada 15 dias, cada mês. Iam quantas pessoas, mais ou menos? Não era um grupo assim de muita gente, porque era núcleo de bairros. Mas então, militantes. Militantes. Certo. Então reunia, vamos dizer, 50 pessoas, Nossa, 40. Isso é bastante. Nem o diretório reunia isso. E o diretório reunia inclusive o pau comia, né? Sim. O diretório era o mais forte. E aí o senhor lembra dos debates O senhor chegou a frequentar alguma reunião em Diadema na época da prefeitura do Gilson, não? A gente ia muito lá para dar apoio para o Gilson. Mas a gente, Qual foi a pressão que ele sofreu lá? O que deu errado um pouco na... Olha, eu acho que no primeiro mandato do Gilson não deu nada errado, porque ele foi reeleito, ele foi um cara que... Ele foi prefeito várias vezes. A militância de esquerda mesmo, eles queriam algo mais radical, não era sempre assim? Existia, sabe o que é? O Gilson não era um cara assim, diplomado. Então, existia aqueles ciúmes de um cara peão de fábrica, prefeito da cidade. Então, quem era um cara mais que tinha o seu estudo, que era um pouco mais preparado para isso, acabava tendo inveja. Então tinha essa coisa de ficar a inveja dentro do próprio partido, sabe? Entendi. Tinha gente que não aceitava isso. Então ele tinha as oposições dele. Mas entre vocês, operários, não. Assim, ele sempre teve apoio da classe. Sempre teve. Então, oposição interna. No primeiro mandato do Gilson, oposição interna só da ala não metalúrgica. Não, entendi. E agora, esse é um ponto muito importante da minha tese, porque pelo seguinte. Para a gente entender esse projeto de socialismo democrático, que
que é diferente daqueles constituídos em outros estados, que tem, enfim, guerrilha, grupo, ditadura do proletariado centralizado. Me parece, inclusive nos textos do PT diz isso, que tudo tem que vir muito da base, não é isso? É. Os núcleos, claro, se perdeu muito depois, mas os núcleos têm um papel, né? Os comitês, e aí tem esse debate do papel dos comitês nas gestões que o PT administrava lá nos anos 80, né? O Celso Daniel tem um texto interessante, antes de ser prefeito. Você deve ter ouvido falar da revista Teoria e Debate, que era a publicação do PT na época, bastante divulgada, e ele defendia um comitê que fosse de cogestão, né? Funcionando mais ou menos assim, olha, tem o executivo, o prefeito, tem o legislativo, a Câmara de Vereadores, e tem o comitê, né? O setorial, o comitê de bairro, e todos esses órgãos definem as políticas prioritárias da cidade, né? Outras alas, que devem ser essas que o senhor se refere, né? Que fazia oposição aos governos metalúrgicos e tal, queria algo assim como soviets, né? Dar o poder ali para os comitês. Aí eu queria que o senhor dissesse assim, você acha que o socialismo passa por aí, do projeto petista, se realmente esses comitês de base teria que ter um poder de gestão, um poder deliberativo? Na época tínhamos. Na época nós tínhamos, a gente tinha muito poder. A gente tinha. E só acha que isso era uma semente do socialismo? Era ouvido. Hoje não existe mais, né? Acabou os comitês, acabou os núcleos. Em Diadema, o senhor lembra dessa experiência? Dos comitês se formando, e mesmo na primeira prefeitura do Celso Daniel tinha isso também? Tínhamos. Nós tínhamos. O senhor fez parte de algum desses comitês, não? Eu fazia parte, sim. A gente fazia parte. A gente que já era desde o começo, que foi dirigente sindical e tudo, a gente era chamado a fazer parte de tudo isso, para poder chamar aqueles que não teve essa oportunidade, que não tinha essa experiência. O senhor trabalhou na primeira prefeitura do Celso? Trabalhei. Eu era do gabinete do Cicote. O Cicote era o vice-prefeito e eu trabalhei junto com o Cicote. Eu era muito amigo do Cicote. Sempre fomos muito amigos. Desde a época do sindicato, a gente ficava... Por que ele saiu do PT? Ele saiu, né? Ele foi pro partido. Olha, aconteceu muita coisa na época, muita coisa. O Cicote, o Cicote era o verdadeiro petista. O Cicote era a figura do PT. Relaxado, não tinha assim, sabe, postura. Ele era o verdadeiro PT. E isso causava alguns problemas com as pessoas que achavam que quem é deputado tem que ter postura. O Cicote, eu ia com ele lá no... Você acha que o Marinho tem um pouco esse problema, não? O Marinho é mais tímido? É mais tímido, era mais tímido. Mas ele sofre esse preconceito também? De ser operário? Eu acho que não, viu? Não. Eu acho que o Marinho entrou no grupo desse pessoal e hoje ele está nesse grupo aí. Tá. Sabe? Igual o Cicote, era muito difícil. Sim. Olha, Cicote, Djalma Bom, Gilson de Menezes, esse pessoal